Abra a Escritura Sagrada no livro de Lucas, no capítulo 19. Hoje nós leremos uma história que é muito conhecida de muitos de nós, quiçá de todos nós. A história é de Zaqueu, o publicano, e a forma extraordinária como ele é encontrado pela graça de Deus. Portanto, abra a Escritura no livro de Lucas, no capítulo 19, e acompanhe com fé a leitura da Escritura, pois ela é a palavra de Deus para minha e para a sua vida. Diz a Escritura: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nessa história famosa, Jesus está passando por uma cidade muito rica, e uma cidade que era uma espécie de cidade de veraneio, aonde a cidade ficara famosa porque o próprio Herodes ia passar férias lá. Muitas pessoas da classe social mais alta de Jerusalém iam passar férias ou moravam em Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, ela fica 400 metros abaixo do nível do mar. É por essa razão que ela é uma cidade bastante úmida e de solo fértil, embora ela esteja no deserto. É uma cidade que tem muitas tamareiras, muitas palmeiras. É por esta razão que Jericó é a primeira expressão daquilo que os hebreus, quando saíram do Egito, muitos anos antes, chamavam a terra que mana leite e mel, porque de fato era uma cidade muito próspera. E a classe mais alta de Jerusalém morava em Jericó. Já parou para pensar que a história de Jesus sobre o bom samaritano, ela se inicia com um sacerdote que está na estrada de Jerusalém para Jericó? Porque muitos sacerdotes, muitos homens importantes moravam em Jericó, era uma espécie de resort na época. Era uma cidade rica e de uma classe comerciante de pessoas ricas. Inclusive o homem que está aqui, Zaqueu, descrito nesta história. O texto da palavra de Deus diz que ele era o chefe dos publicanos e era um homem muito rico. E muito provavelmente a riqueza de Zaqueu adivinha de um esquema de corrupção que os publicanos comumente praticavam na época. Quem eram os publicanos? Publicanos eram pessoas que, a despeito de serem judeus do povo de Israel, serviam a Roma, ao império que oprimia o povo de Israel naquela altura. Roma era um grande império com muitas províncias, muitos distritos, e Roma tinha um sistema de coleta extrativista de impostos, de tributos pesadíssimo. É por esta razão que uma das vezes, quando um zelote interpela Jesus sobre o fato de deve-se ou não pagar impostos, uma pergunta capciosa para tentar fazer com que Jesus deslizasse, Jesus diz assim: de quem é o rosto que está marcado na moeda?
E aí alguém responde: é de César. Ao que Jesus teria respondido: então devolva a César o que é de César. E os publicanos eram responsáveis por essa extração dos impostos, das coletas e dos tributos pesadíssimos. Só que a Receita Federal da época, a qual Zaqueu era um funcionário, não era como a Receita Federal da nossa época, que tem sistemas de auditoria de última geração, que tem internet, que tem planilhas. Na verdade, os publicanos recebiam uma procuração de Roma, que eles poderiam coletar do seu próprio povo os impostos, e que eles deveriam repassar isso a Roma, mas sem nenhum tipo de controle propriamente dito. Isso fazia com que os publicanos coletassem muito mais impostos ou muito mais dinheiro do que eles tinham que passar para Roma, e eles ficavam com parte desse dinheiro, desviando assim as verbas públicas para o seu próprio bolso, coisa que a gente não é muito habituado aqui no Brasil. Não existe esse tipo de coisa, né? Isso fazia com que a pobreza em Israel fosse algo latente e evidente, porque o povo já tinha uma extrema dificuldade para se manter debaixo de um governo opressor como Roma. Ainda assim, os seus patrícios, os seus compatriotas que serviam a Roma, extraíam ilicitamente riquezas do povo. E Zaqueu não era apenas um publicano, mas o texto diz que ele era o maior dos publicanos, em alguns textos, em algumas versões, o maioral dos publicanos, ou o principal dos publicanos. Ele era o chefe dos publicanos, ele que arregimentava outros publicanos para fazer esse serviço sujo para Roma. Então Zaqueu, na verdade, era o chefe desse esquema de corrupção. Um homem rico que morava num lugar rico, sentado em cima de uma montanha de ouro, a custas da oneração de seu próprio povo, um corrupto. Isso não é suposição. O próprio texto diz que depois que o Senhor o encontra, as pessoas começam a murmurar e dizer: este homem é um pecador. Eles eram odiados pelos seus compatriotas, pela nação de Israel, porque eles eram tidos pelo povo como verdadeiros ladrões. E o texto da palavra de Deus diz que Jesus estava passando nessa cidade. Curiosamente, é a última vez que Jesus passa em Jericó. Jesus está passando por Jericó e está subindo para Jerusalém. No fatídico evento de depois de ser recebido, naquilo que nós chamamos no calendário litúrgico de Domingo de Ramos, como um rei montado em um jumento, uma semana exatamente depois, Jesus é crucificado. Portanto, é a última vez que Jesus está passando em Jericó. Esta é a última oportunidade que Zaqueu teve de conhecer a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E talvez você está aqui e não conhece Jesus ainda, talvez seja a última oportunidade que o Senhor está passando. E aí o que acontece no texto da Escritura Sagrada é que Jesus está passando por Jericó. Ele fita os olhos em um homem. O texto diz que ele tinha uma limitação física. Ele era de baixa estatura, portanto ele não conseguia ver quem era Jesus. Agora, curiosamente, eu não sei se você leu o texto com atenção, mas é impossível aferir, inclusive mesmo no original, se o texto está dizendo que Zaqueu tinha baixa estatura e por isso ele não conseguia ver através da multidão quem era Jesus, ou se baixa estatura se refere a Jesus, o fato de Jesus ser de baixa estatura e portanto Zaqueu não conseguia identificá-lo na multidão. Já parou para pensar nessa ideia de um Jesus baixinho? Bom, o fato é que não interessa muito se Zaqueu era baixo ou se Jesus era baixo. O fato é que havia uma limitação para ele ver quem era Jesus. E portanto ele sobe, desce de seu orgulho, de ser um homem socialmente ascendido, desce de seu orgulho e de sua arrogância para subir numa árvore, para ver quem era Jesus. E Jesus, ao passar, fita os olhos em Zaqueu e disse: Zaqueu, Jesus o chama pelo nome, sem supostamente conhecê-lo.
E aí ele tem um encontro com Cristo. Jesus vai à sua casa. Ele decide repartir os seus bens entre os pobres e restituir tudo aquilo que ele havia roubado dos pobres. Esse é o texto da palavra de Deus. Agora deixe-me fazer um exercício com você. Eu gostaria de voltar no início da história e dividir a história de Zaqueu em 5 etapas. E eu quero propor para a gente nessa noite que estes 5 passos da jornada espiritual de Zaqueu são também os 5 passos que todos nós devemos dar na nossa jornada, na nossa peregrinação espiritual. E no final desse sermão, eu vou fazer uma pergunta e um convite para você. Então vamos voltar novamente no início da história e vamos ver como se divide a história de Zaqueu, entendendo que a Bíblia é um livro de arquétipos. Isso significa que a história das personagens da Escritura Sagrada são também a nossa própria história. E Zaqueu é este homem, é a primeira fase da vida de Zaqueu, é a primeira fase da vida de todos nós. É o homem que está vivendo alienado, antes de conhecer Jesus. Zaqueu era alguém que não se importava em lesar, em onerar, em explorar, em abusar os outros para ter benefício próprio. Assim também são todos os homens que não conhecem a Deus. Eles vivem para satisfazer os seus próprios prazeres, não se importando muito moralmente com seus atos. Afinal de contas, os meios escusos justificam as finalidades. E aí o ser humano alienado de Deus, eu chamo assim essa primeira fase da vida de Zaqueu, a alienação. Ele não quer saber se Deus existe ou se não existe, ele só quer viver para o seu próprio prazer. Só que viver para o próprio prazer tem um custo alto. A gente está vivendo a nossa vida consumindo prazer. A gente está vivendo a nossa vida sem se importar moralmente com as coisas. Mas Schopenhauer, que é um filósofo, diz que mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. A gente pensa, não, preciso de mais, eu preciso de um carro mais veloz. Eu preciso de uma viagem mais emocionante. Eu preciso de experiências que me tragam mais adrenalina para eu me sentir vivo. Na verdade, eu preciso abandonar esta mulher que está no barco comigo e ir atrás de uma sereia. Na verdade, o que eu preciso é de um shape novo. Nada contra exercícios físicos, mas às vezes eles revelam apenas a vaidade do nosso coração e como nós tentamos encontrar a nossa identidade nestas coisas. O que eu preciso é de uma harmonização facial. O que eu preciso são de dentes novos, aqueles que são mais alvos que a neve, sabe, que o pessoal coloca. O que eu preciso é ascender socialmente. O que eu preciso é de mais dinheiro. E não importa o que eu faço para conseguir o que eu quero, porque eu preciso me alimentar dessas coisas, porque essas coisas que me fazem sentir quem eu sou de verdade. E eu procuro a minha identidade no sexo, nas drogas, nos entorpecentes, na adrenalina, no que eu puder consumir. É o homem alienado. O próprio Schopenhauer diz que a vida é um pêndulo entre o desespero e a frustração. Primeiro nós nos desesperamos para conseguir algo, e depois nós nos frustramos por perceber que este algo já não é mais o nosso objeto de prazer. Acontece com todos nós. Um exemplo clássico são o celular, né? Quando a gente compra um celular novo, a gente fica tirando fotos, baixando aplicativos, foto na frente do espelho para mostrar quantas câmeras tem o nosso iPhone novo. E a gente fica todo animado. Até sair o próximo. Porque quando sai o próximo, parece que o nosso ficou obsoleto. Parece que a imagem já ficou ruim. Parece que nada presta. E aí a gente foi do desespero para conseguir algo. E aí a gente percebeu que este algo era um pote de ouro no final de um arco-íris. A gente fica frustrado e a gente precisa de mais uma coisa. Só que mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. Acontece isso naquele domingo, depois daquele almoço gostoso, que você senta no sofá e aí o que acontece? Dá uma vontade de comer doce. Só que depois da 17ª colherada de leite condensado,
a coisa já começa a ficar meio fastio, já começa a ficar meio azedo, porque mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. E aí Zaqueu, ele passa dessa fase da alienação para a segunda fase, que é a curiosidade. O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Assim é também quando o homem alienado, ele é despertado para o fato de que existe uma realidade para além dele, que existe uma realidade que é transcendental. O homem alienado chega um dia que ele percebe que ele tem um buraco negro dentro de si, e esse buraco é do tamanho da eternidade, e que nada que ele pode fazer nesta vida vai satisfazê-lo plenamente. E aí ele começa a ficar curioso. Aí ele lembra que ele tem uma tia na Assembleia de Deus, ele lembra que ele recebeu um folhetinho do terreiro de candomblé, de umbanda. Aí ele começa a acreditar em horóscopo, ele começa a comprar curso na internet, porque no final das contas ele está em busca de sentido e de significado. É Zaqueu. Quem é esse tal de Jesus? Um novo pregador, um curandeiro, está passando aqui em Jericó. Preciso saber do que se trata. Preciso saber de qual é a nova novidade de Jerusalém, de Jericó. Afinal de contas, eu não posso ficar aí aquém das novidades. E assim é a segunda fase da vida de todo homem. Chega um dia que ele é despertado para o fato de que existe uma realidade superior a ele mesmo. E ele começa a procurar. É curioso, a gente que é pastor recebe muita gente no gabinete, e eu sempre faço, a primeira pergunta em qualquer atendimento que eu faço é: me conta sua história. E a pessoa começa a contar a história, e é interessante como algumas pessoas usam esse termo. Eu estava numa busca. Eu estava buscando já há muito tempo, pastor. É o Zaqueu aqui curioso. Mas o Zaqueu curioso passa por uma próxima fase. Primeira fase é alienação, para você não se esquecer. Segunda fase, busca, anseio. Vai para a terceira fase. A terceira fase, curiosidade. A terceira fase é uma busca intencional. Agora ele vai se esforçar para ir em direção àquilo que ele está buscando. Zaqueu é quando ele passa da mera curiosidade para ações que vão o levar para este lugar. Ele pensa assim: eu preciso ver quem é esse Jesus, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso correr e subir numa árvore, porque a multidão está se acotovelando, todos estão esperando receber de Jesus uma virtude, uma bênção, algo do tipo. Portanto, eu preciso de um lugar para eu conseguir enxergá-lo. Este é o ser humano que, depois de alienado e depois de curioso, ele começa a buscar a Deus, tímido. Ele vem aqui na igreja, senta lá no fundo, e aí ele olha aqui em cima esse pessoal cantando, e ele pensa: o que aquele moço está levantando as mãos e dizendo que Deus é grande? O que ele sabe que eu não sei? E aí ele olha para o lado e vê alguém chorando e diz assim: o que emociona essa pessoa que não se comunica comigo? Eu preciso disso. Busca intencional. Agora, o fato curioso é que enquanto nós estamos buscando algo, alguém nos encontra. Teve um dia, se você já se encontrou com Cristo, na sua história, que o Senhor olhou para você, e depois de cruzar olhares com os olhos ternos e mansos de nosso Senhor, como poderíamos resisti-lo? Zaqueu é encharcado deste amor, afinal nunca houve amor como este. Eu gosto muito da expressão da canção que a gente canta aqui, que é da IP Alpha, inclusive, nunca houve amor igual ao teu, quando na segunda parte do refrão nós declaramos: e me chamou pelo nome. Porque é isso que Jesus faz. Enquanto Zaqueu está procurando Jesus, é Jesus quem o encontra e o chama pelo nome. Eu imagino que Zaqueu deve ter ficado curiosíssimo para o fato de que Jesus o conhecia pelo nome.
E o Salmo 139 usa essa expressão belíssima de como o Senhor nos conhece desde antes do nosso nascimento. Ele conhece as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos traumas. Ele conhece os nossos segredos mais obscuros. E ainda assim Ele nos chama pelo nome. E ainda assim, quando toda a multidão está murmurando e reclamando pelo fato de que Jesus estava tendo comunhão com um pecador, ainda que você, a sua família, tenha olhado para você e dito: ixi, agora é crente, olha lá, ó, agora diz que vai mudar de vida. Pode ser que todos ao seu redor não acreditem em você, Jesus acredita. Na verdade, Jesus não acredita em você pelos seus méritos, mas Jesus acredita em você porque Ele cria em você alguém amável diante dEle. Inclusive a gente precisa muito tomar cuidado com as expressões que nós utilizamos. No dia que eu encontrei Jesus, você não encontrou Jesus, Ele quem foi que te encontrou. Afinal de contas, Ele não estava perdido para ser encontrado, você estava perdido. E Ele que te encontrou. Enquanto nós estamos ainda tímidos procurando algo, alguém fita os olhos em nós e nos conhece pelo nosso nome. Nunca houve amor como este. E aí Zaqueu entra numa fase de relacionamento com Jesus. É a quarta fase, o encontro. Zaqueu foi encontrado. E quando a gente é encontrado, parece que tudo se conecta na nossa vida. Veja só, o texto diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor com alegria. Ele encontra a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. A satisfação e a alegria verdadeira não está em encher a cara. A alegria e a satisfação verdadeira não está em se relacionar sexualmente com o maior número de pessoas possível. A alegria e a satisfação verdadeira não está numa conta bancária abastada. A alegria verdadeira está num encontro com o Senhor, quando nós somos encontrados pelo Senhor, e aí tudo na nossa vida ganha sentido e significado. Aquele buraco do tamanho da eternidade é preenchido, porque Jesus é o bem supremo e Ele é eterno. E aí agora Zaqueu está nessa fase de relacionamento com Jesus. Jesus vai à sua casa, e aí está naquele momento gostoso de confraternização. Eu imagino que eles devam ter compartilhado uma refeição juntos. E aí Zaqueu se levanta e faz uma proposta. Enquanto todos estavam murmurando, dizendo que Jesus, alegando que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador, Zaqueu, ele, de forma proativa, ele diz: é o seguinte, eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e a outra metade eu vou utilizar para restituir às pessoas 4 vezes mais de tudo que eu as roubei. No final das contas não ia sobrar nada, porque ele devia ter roubado muita gente. E aí Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa. Muitos podem compreender equivocadamente este trecho, e podem alegar que, olha aí, ele dividiu com os pobres, Jesus disse que ele estava salvo, como se a salvação dependesse das boas obras. Mas a salvação não depende das boas obras, depende do que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Nós que somos reformados sustentamos que nós somos justificados pela fé naquilo que o Filho de Deus fez por nós. Portanto, não é um evangelho ideológico, como alguns tentam pregar, que se você fizer boas obras, então essas boas obras são uma condição sine qua non para a salvação. Então Jesus disse: olha aí, houve salvação nessa casa. Na verdade não é isso que o texto está dizendo.
O que o texto está dizendo é que quando o Senhor nos encontra, quando nós somos salvos, nós somos transformados. Inclusive a maior evidência da transformação é naquilo em que Zaqueu tinha mais dificuldade, que era a ganância. O que o texto está dizendo é que nós não devemos fazer boas obras para sermos salvos, mas quando somos salvos, encontrados e transformados e temos relacionamento com Jesus, afinal isso é a salvação, a vida eterna consiste em que conheçam a Deus e ao seu Filho, não foi isso que Jesus disse? Então, quando nós somos transformados, salvos de nós mesmos, então isso tem evidências. E agora as boas obras são evidências da salvação. Como a ordem proposta por Paulo no livro de Efésios, no capítulo 2. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí no final deste trecho, vocês foram salvos para as boas obras, não pelas, mas para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que vocês vivessem nela. Até as boas obras que fazemos são frutos da graça, a graça educadora. Não são frutos da lei que eu preciso fazer para ser salvo, mas porque fui salvo, então agora sou utilizado como mão de obra para o reino de Deus. E é isso que Zaqueu entende. Ele entende que ele não é o último beneficiado da sua salvação individual, mas agora que Jesus me salvou, eu preciso utilizar a minha vida e os meus recursos para também ser mão de obra no reino de Deus. E essa é a quinta fase, missão. Primeiro nós éramos alienados, depois curiosos, depois começamos uma busca, depois fomos encontrados. Mas você não pode parar no encontrado. Você não pode parar apenas em vir na igreja, ter comunhão com o Senhor, cantar louvores, dar o seu dízimo, devolver o seu dízimo, ter comunhão com os irmãos mais próximos, um grupo seleto de amigos. Você não pode vir aqui apenas por conta da boa música, da iluminação, dos pregadores. Você não pode vir aqui para tentar se sentir melhor, do ponto de vista que já cumpri meu ritual religioso da semana, já tenho créditos diante de Deus. Não. Você não pode parar aí. Tem mais um passo que é missão. Agora que eu fui encontrado, eu preciso entender que eu tenho que ser mão de obra para que o Senhor encontre outras pessoas. Dividir o bem com os pobres, fazer ação social, justiça social, se engajar em causas sociais, não é o Evangelho, mas faz parte da sensibilidade daqueles que foram encontrados por Cristo. Uma vez ouvi uma frase, antes da morte do Dom Robson Cavalcante. Ele estava numa palestra, curiosamente ele segura um caderninho assim como eu estou segurando a Bíblia, e aí ele diz assim: eu vou ler uma frase aqui que eu escrevi há alguns dias, e eu nunca me esqueci desta frase, inclusive anotei ela na contracapa da minha Bíblia, de uma Bíblia bem antiga que eu tenho até hoje. E ele disse: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que irá se concretizar ali e além. Repito, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que irá se concretizar ali e além. Eu acredito que a missão da igreja seja proclamar o Evangelho primazmente. A proclamação oral, a boa notícia de que o Senhor morreu para salvar pecadores. Esta é a mensagem que de fato transforma, que é o poder de Deus para a salvação. Mas uma igreja transformada, agora ela deve se disponibilizar para ser as mãos e os pés de Jesus. E a partir desta ótica, ela precisa manifestar a maior densidade do reino de Deus possível. E se é verdade que o reino de Deus vindouro, nós teremos de nossos olhos enxugados todas as lágrimas, então aqui e agora nós já temos que começar a enxugar as lágrimas dos que choram.
Se é verdade que não haverão necessidades, pois estaremos plenamente satisfeitos em Cristo, então já agora nós devemos usar os nossos recursos para sanar as necessidades uns dos outros. Se é verdade que no reino vindouro de Cristo não haverá demandas alguma, pois estaremos plenos nele, então nós agora, como povo de Deus, temos que estar disponíveis para sermos usados para atender as demandas que estão próximos de nós. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Eu disse que ia fazer uma pergunta e um convite. A pergunta é: em que nível da sua espiritualidade você está? Talvez você está aqui hoje, mas você ainda é um alienado. Você só se preocupa com as coisas da vida, você só se preocupa com a sua própria imagem, com o seu próprio bem-estar, não se importando quem você machuca, quem você onera, quem você deixa lesado. E você está alienado de Deus, você não quer nem saber dessa história. Talvez você caiu aqui por acidente hoje. Talvez você veio aqui porque um amigo te chamou, alguma coisa do tipo, mas você está achando tudo muito ruim. Nada está se comunicando com você. Eu te faço um convite. Passe para a próxima fase. Se abra para a possibilidade. Seja ao menos curioso. A curiosidade é a maior de todas as tutoras. Talvez você já esteja nesse segundo ponto. Algo te incomoda. Você deita a cabeça no travesseiro e parece que a existência é pesada. Pode ser até que a sua vida não tenha um problema aparente, mas algo lhe incomoda muito. Parece ser difícil ser você. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Parece que quando você chega no final do arco-íris não tem pote de ouro algum. Eu te convido a fazer uma busca intencional, a passar para o próximo passo. Fazer uma busca intencional. Comece a buscar o Senhor. Comece a orar. Comece a ler a Escritura. Comece a se inteirar do que se trata. Porque enquanto você está fazendo isso, um dia o Senhor vai te encontrar. Se você está nessa fase, eu te convido a passar para o quarto estágio. Hoje aqui é lugar de salvação. O Senhor está passando aqui. Pode ser a última vez que Ele passe na sua vida. Pastor Leandro, mais do que ninguém sabe como a vida pode ser frágil, como tudo pode mudar na fração de um segundo. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Pode ser que seja a sua última oportunidade. O Senhor está te chamando pelo nome. Ele te conhece. Ele sabe de todos os seus defeitos, as suas falhas, de todos os pecados que você cometeu. E ainda assim Ele não tem vergonha de você. Pode ser que tenha segredos sujos no seu coração, pensamentos escusos. Ainda assim o Senhor está aqui, passando no nosso meio. Ele pode olhar nos seus olhos. Olhe de volta. Receba-o com alegria. Talvez você esteja já nesta fase do encontro, quando tudo é legal. Que música legal, que pregação legal, estou aprendendo, estou crescendo na fé, o Senhor está comigo, aleluia, que legal. Eu te convido, se você já foi encontrado, a considerar que este não é o último passo. Agora, há evidências da salvação importantes que você deve ter na sua vida. Use a sua vida e os seus recursos para manifestar o reino de Deus. No caso de Zaqueu, foi dinheiro. Para mostrar que ele não era mais servo de Mamon, mas servo de Deus. Agora, e no seu caso, o que você vai entregar para a obra de Deus? Pode ser que você não tenha dinheiro para abençoar pessoas que precisam, mas pode ser que você tenha abraços, pode ser que você tenha ouvidos. É tão difícil achar gente para ouvir.
Pode ser que você seja um bom conselheiro. Tantas demandas que nós falamos aqui na igreja. Fique atento sempre em que você pode ser útil, em como você pode contribuir. Pastor Leandro falou aqui de manhã sobre o adote dos jovens. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas talvez você consiga adotar um jovem com 50%, 25% da inscrição dele para o acampamento. Seja útil para o Senhor. Esteja sempre atento. Quando o missionário sobe aqui e pede dinheiro para a gente construir uma igreja lá do outro lado do mundo, crente não faz conta. Deixa eu ver se dá. Se eu sei que é o Senhor que abastece os meus celeiros, eu não faço conta. Se é para a obra de Deus, eu estou dentro. Use a sua vida para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que irá se concretizar ali e além. Nisso consiste a verdadeira felicidade.